Francisco Pinheiro. Francisco Pinheiro, 85 anos. Dono das lojas Pinheiro, seu Francisco viu o centro de Mossoró mudar, lojas abrirem e fecharem. Viu o rádio dominar as casas, a televisão chegar e a internet transformar o jeito de vender. Eu vim de uma cidade do Siridó chamada São Rafael. No passado, quando eu vim para Mossoró, lá tem minérios de pedras, de xelita, o nome da pedra, outra pedra da construção civil. Tudo isso tinha no minério lá de São Rafael. Mas com o passar do tempo, que faz 60 anos, a maioria dessas pedras não tem mais, já foi toda retirada, já não existe mais lá na região. Logo as águas cobriram toda onde tinha essas pedras, que tinha nessa área, já foi coberto pelas águas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Tudo foi coberto pelas águas, não existe mais isso. A sua infância? Só trabalho, sempre trabalho na agricultura com meus pais. Pensei em vir para a cidade grande para poder sobreviver. Eu não tive emprego. Eu sempre tive só trabalho nas terras do meu pai, com ele. E depois vim para cá eu dediquei a um ramo de sapato desde essa época. Quando eu cheguei aqui nessa cidade aqui, a Mossoró só tinha 40 mil habitantes. Barão não era cidade, Governador não era cidade, Tibau não era cidade, Serra do Mel não era cidade. Só Mossoró era só Mossoró, mas depois passou a município. Esse setor todo em que eu falei. Eu fui 17 anos eu fui camelô. Daí eu fui sobrevivendo, fui arrumando recursos e fui abrindo as lojas. A primeira loja que eu tinha, depois de 17 anos que estava no mercado, foi que eu abri a primeira loja. Foi aqui na Coronel Gugel, na loja número 60. Foi aquela que eu estava ali. De repente, a possibilidade do sucesso. Sempre eu acreditei ser um homem lutador, porque o homem que não tem fé em Deus não tem nada. E eu fui sempre um homem de muita fé. Tudo que eu fiz na minha vida, antes de eu fazer qualquer coisa, eu pude falar com Deus. E se fosse possível eu vencer, eu queria que tudo desse certo. E sempre deu, porque eu era um homem de muita fé, não sou. E assim ainda continuo do mesmo jeito, né? Quando é para abrir uma loja, eu já me programo e dá tudo certo. Até hoje nunca deu errado, sempre dá certo, né? Eu tenho outras lojas, né? Mas tudo é difícil, nada foi fácil. O ano que eu comecei no ramo de sapato faz 60 anos. Só trabalho e a dedicação. Essas duas coisas é o que vai na frente do ser humano. Se dedicar ao trabalho, confiar em Deus, que só Ele é quem tem para dar. Se você faz isso, você vai conseguir. Se você não fizer, você não consegue. Porque a vida sempre é difícil. Nunca é fácil para um batalhador ou um lutador. Sempre é fácil. Quando se consegue as coisas fáceis, as coisas não são boas. As coisas são boas quando é difícil. Quando elas são difíceis, elas têm um resultado muito maior e um aproveitamento melhor. Agora, quando é fácil, nada presta. Tem que ser difícil. Quanto mais difícil, melhor. Em busca das conquistas. Eu fui camelô, meu amigo desse camelô que fazia botar o meu produto para vender. Onde eu botar, eu vendia, porque eu sabia fazer o trabalho. Eu fazia um trabalho que eu tivesse com o microfone na mão. Porque eu era dedicado e levava jeito para coisa. Foi nessa batalha, nessa luta que eu cheguei lá. Não foi nunca teve moleza. Sempre foi difícil. Tudo foi difícil. Não tive nada fácil, mas eu consegui. Um trabalho é que se consegue. A simpatia e a boa comunicação olho no olho ajudavam no negócio. Hoje as coisas são muito mais avançadas, mais modernas. Naquela época não tinha, só existia rádio. Não existia uma rádio, não tinha, as empresas eram muito pequenas.
Mossoró, quando eu cheguei em Mossoró, há 60 anos atrás, só existia 2 lojas de sapatos. Quando eu cheguei aqui, e hoje em Mossoró, as lojas de sapato aqui, você tem umas 35 ou 40 lojas de sapato, só na cidade de Mossoró, na cidade. Na época só tinha 2. Você repare bem que uma coisa mudou. A população de Mossoró, quando eu cheguei aqui, era 40 mil habitantes. Como eu falei, essas 5 cidades não era cidade, tudo era município de Mossoró. O tempo passa, mas muitas coisas permanecem iguais. Meu amigo, teve muita coisa que não mudou. As coisas mudam, mas teve muita coisa que não mudou, ainda é a mesma coisa. Nos dias atuais, o movimento do centro se torna mais fraco ou nada mudou? Acredite, hoje é mais melhor, porque naquela época essas coisas eram muito difíceis. Hoje se torna mais fácil. Hoje tudo que você procura é mais fácil você conseguir. Naquela época não era difícil as coisas, era muito mais difícil. Hoje é mais fácil de você conseguir. Tudo hoje é mais fácil que há 60 anos atrás. A internet ajuda o comércio, a internet faz parte da história de qualquer lojista. Medo do tempo? Não. Seu Francisco faz questão de deixar uma mensagem de inspiração para a juventude, que busca e sonha em empreender, fazer sucesso na vida, proporcionar uma vida melhor para os pais e ter qualidade de vida. Primeiro, pensar que existe Deus. Deus é quem nos dá. Você partir com forças de vontade, acreditando em Deus. E quando você leva Deus na frente, as coisas sempre dão melhor para você. Se você não confiar em Deus, nada você consegue. E só quem tem para dar é Ele. E são essas coisas. O jovem tem que partir com força e vontade, com aquela vontade de vencer, mas com Deus na frente primeiro. E as palavras são essas para o jovem que quer vencer. Primeiro Deus. Para chegar até aqui, valeu a pena? Claro que sim, claro que sim. Dedicação, amor ao trabalho, amor à família, porque a família faz parte da sua história. Eu tenho uma família maravilhosa, filhos e netos. Eu tenho uma família maravilhosa, né? Minha família é muito linda. Mas precisa que ter um pai de família dedicado para educar a família para a vida. Foi isso que eu fiz, isso que eu ainda sei fazer com meus netos. Um neto tudo, só neto homem eu tenho 9. A família de seu Francisco é feita de empreendedores? Eu já tenho vários netos, netos são meus, netos são médicos já, outros formados em direito, né? E isso já não é tudo que não vive do ramo de sapato. Esse que tem condições de estudar e formar-se em uma área, medicina, direito, qualquer outra área, ele está nessa área. Eu sou neto, eu tenho 15 netos e quase a maioria é formada, né? Uns médicos, outros advogado. E aí sempre quando ele quer entrar nessa área, eu apoio, eu dou condições para que ele chegue lá. E esses que chegaram é porque teve o apoio do avô. E o futuro do comércio daqui para frente? O comércio sempre é muito bom, porque quando você é dedicado ao comércio e você sabe fazer comércio, não é todo mundo que sabe fazer comércio. Você às vezes pensa que sabe, mas não sabe. Porque o comércio é difícil, mas para muitas pessoas é mais fácil. E se tiver o dom de empreender? Porque se tiver, as coisas funcionam melhor. Se ele não tem, as coisas é muito pior. Mas se ele tiver, as coisas chegam mais rápido, né? Além do dom e da força de vontade, é preciso ter aquele jogo de cintura. Mas tem que ter jogo de cintura. Se não tem, nunca chega. Para chegar tem que ter. Porque nunca foi fácil as coisas, sempre foram difíceis. E quem pensar que as coisas é fácil, está muito enganado. Não é fácil, é difícil. Agora, difícil, mas dedicar aquilo que você quer chegar lá, você chega. Agora, se você não faz, nunca vai chegar onde você quer chegar. Agora, tem que ter dedicação e ter amor àquilo que você quer fazer. Vai dar certo. Com quase 26 anos trabalhando na Lojas Pinheiro,
Valéria fala da experiência de como é trabalhar no empreendimento de Seu Santos, como Seu Francisco é popularmente conhecido. Assim, foi passado por vários desafios, né? Eu aprendi muita coisa aqui. Trabalhar aqui com Seu Santos foi, assim, um grande aprendizado, né? Tanto que eu tô até hoje aqui, né? Sou do setor também, não só de venda, mas também sou do setor também financeiro também. E ajudo aqui esse tempo todinho. Para Valéria, a história de Seu Francisco como empreendedor no centro da cidade de Mossoró é motivo de muito orgulho. Sim, por fazer parte dela. A história de Seu Francisco é uma história de superação e de muita garra. A fé e a vontade de crescer sempre esteve em seu coração. Por isso, hoje Seu Francisco é dono de uma das redes de lojas e acessórios mais conhecidas da cidade de Mossoró e região.